Olá pessoal, o programa da semana veio conferir a 6ª edição do Meeting da Construção, um evento realizado pela Ascom Vinhedos. Fique com a gente, o Estúdio D está começando. Microsoft, Miami to LA, G4, we taking off. I'm a hard worker, I'm far from the boss, but when it's said and done, I'm owning it all. I know you think it's just rap, just this, just that. Right, now baby, this my life. Wanna have fun for a night? Then just have you in fun. Gessner Oliveira, considerado o melhor economista de 2016, hoje veio palestrar pela Ascom, nos trazendo aí então notícias do cenário econômico. Abordou várias questões, vários temas, mas eu gostaria que tu nos desse um apanhado geral. Quais são as expectativas então em relação ao cenário econômico para esse segundo semestre? Afinal de contas, já ingressamos aí julho de 2017, como fica a nossa economia? Existe aí alguma dica? Se aposta, se recua, o que se faz? Olha, nós estamos vivendo um momento muito especial. Passamos pela maior crise da história do país. É natural que essa crise deixe sequelas. No entanto, há grandes oportunidades. Nós já estamos em um processo de recuperação. Há vários indicadores sugerem de maneira muito clara que a confiança retomou, as expectativas melhoraram. Isso não quer dizer que os problemas à frente não sejam grandes. A gente precisa continuar no programa de reformas. A reforma trabalhista foi muito importante, mas a reforma previdenciária vai ser essencial para o ajuste das contas do Estado. E é possível que, com a continuidade desse ajuste, a recuperação se torne mais sólida no segundo semestre, o emprego volte a crescer e a indústria da construção volte a crescer. Não será um processo fácil, mas certamente é um processo que é possível e que aquelas empresas que trabalharem firme vão efetivamente aproveitar essas oportunidades. Um dos apelos dos palestrantes, ambos palestrantes, foi não recuem, continuem apostando, continuem investindo, não demitam. O senhor, como economista, como enxerga esse cenário? Continuem apostando, recuem um pouquinho em relação ao empregado? Olha, eu acho importante para toda a empresa pensar na sua sustentabilidade, né? É claro que varia muito de empresa a empresa. Nós estamos em um momento em que é preciso ainda cautela. É claro que há empresas
que passaram por dificuldades, estão numa situação financeira mais frágil. Essas empresas, naturalmente, ela terá que recorrer, não necessariamente a demissões, mas a um esforço geral de redução de custo. No entanto, nós estamos no momento agora em que a economia está começando a recuperar. Então, não é um momento para se pensar em recuar, é um momento para se pensar como que eu vou aproveitar essa onda que está chegando. É claro que não deve fazer isso de uma forma imprudente, né? Quando você está surfando, você precisa saber o momento de entrar na onda. Eu acho que é aí que reside a chave de uma entrada bem-sucedida. Eu acho que o empresário, com o talento empreendedor, vai saber qual o momento de entrar. Nós estamos vivendo no momento de retomada, então é um momento para aproveitar a oportunidade. Estamos passando por um momento de bastante turbulência politicamente. Que a política, qual é a relevância que tem a política na economia, principalmente num momento como esse no qual o país atravessa? Olha, felizmente os agentes econômicos, pouco a pouco, souberam diferenciar aquilo que é o essencial e aquilo que é muita espuma, né? Então, os indicadores de curto prazo, que é a bolsa, o dólar, as expectativas dos negócios, continuam bem, a despeito da grande crise em Brasília, etc. Eu acho que esse é um momento de você focar na economia, focar naquilo que é essencial ao país, especialmente o emprego. Eu, pessoalmente, acho uma irresponsabilidade o processo de denúncia contra o presidente Temer. Acho irresponsável também prolongar artificialmente esse processo apenas para desgastar o governo. Eu acho que não é o momento da disputa político-partidária, da disputa eleitoral. Nós passamos pela maior crise da história do Brasil. É um momento para realmente trabalhar para o país, para focar na economia. Eu acho que, felizmente, a economia tem conseguido aguentar muito desaforo. Não pode exagerar. Escolher um empreendimento pirâmide é decidir-se por um conceito equilibrado de viver. Residencial da Sur, o seu novo estilo de morar com conforto e exclusividade. Apartamentos de um dormitório com suíte, lavabo, churrasqueira e box. E apartamento 2 dormitórios com uma suíte, banho social, churrasqueira e box duplo. Espaços inteligentes, localizações perfeitas, ótimas estruturas e, principalmente, um diferencial de qualidade construtiva. Confira no plantão de vendas no local. Declarar amor ao conforto em cada detalhe. Movida por esse desejo, a Casa de Pedra Estofados leva formas confortáveis a ambientes de bem-estar, de bem viver. Equilibra design e funcionalidade. Envolve formas, texturas, curvas. Expressa requinte, refina o aconchego. Casa de Pedra, formas que declaram amor ao conforto. O verdadeiro luxo é desfrutar da exclusividade. Sonhos ganham vida em projetos de pura arte e estilo. Uma equipe qualificada, um mobiliário de design e qualidade impecáveis garantem a criação de projetos únicos. Expertise e sonhos compartilhados são a fórmula perfeita para uma parceria de sucesso. Ecoambientes, a arte de compor. Nas atividades profissionais, a localização certa é um grande diferencial. Um ambiente bem arquiteturado e em harmonia com seu estilo é um convite à criatividade e ao sucesso.
Centro Profissional Akhenaton. Conjuntos comerciais com funcionalidade na medida certa. Próximo aos principais pontos da administração pública da capital gaúcha. Segundo palestrante da noite de hoje, veio falar então sobre superando desafios em período de crise. Algumas coisas me chamaram a atenção não foi uma palestra, na verdade foi mais, tu apresentou o case da empresa, né? Algumas coisas me chamaram a atenção. Diferença entre empresário e empreendedor, a diferença da empresa está nas pessoas na qual trabalham lá, ter planejamento estratégico e crise é uma questão de zona de conforto. Isso me saltou os olhos, assim. Eu poderia dizer que essas são algumas palavras-chave para se superar no momento de crise? Com certeza. Eu acho que a questão da crise, ela sempre gera, todo mundo ouve falar das oportunidades que ela traz, né? Mas, na verdade, quem mais acaba usufruindo dessa oportunidade são as pessoas que se preparam para ela. Entendam que num país como o nosso vão haver períodos de crise e que no teu planejamento da tua empresa tu tem que prever que vai existir um período como esse. E aí tu consegue te antecipar, planejar, se preparar, né? Agora, qualquer empresa, seja em período de crise ou não em período de crise, né, depende das pessoas. A não ser que tu achou a fórmula mágica da Coca-Cola, né, e aí tu repica um produto, mas no caso da construção civil, quando eu falei, os bancos que emprestam para as empresas, né, financiam as empresas, são os mesmos, os fornecedores de materiais são os mesmos, na maioria das vezes os empreiteiros são os mesmos, os projetistas são os mesmos, a grande diferença está nas pessoas, porque o setor da construção civil ele tem uma situação muito específica dele, ele não é uma fábrica que tu constrói e aí depois tu passa a vida tentando melhorar ela, né? Tu vai montando a fábrica a cada 2, 3 anos de uma obra que tem que ser pensada todo um negócio, um pequeno negócio, né? Então são milhares de decisões tomadas o tempo inteiro, né? E aí não tem como criar uma fórmula mágica, tu precisa de pessoas capazes que saibam tomar decisões, porque muitas pessoas vão tomar decisões o tempo inteiro numa empresa de construção civil. E nós precisamos preparar essas pessoas e essas decisões dessas pessoas vão fazer a diferença entre uma empresa e outra. Não só tu, mas também o economista falou isso, o ministro do Trabalho falou que a crise, sim, é um fator mais psicológico, que as pessoas ficam mais na defensiva, né, com medo de investir, com medo enfim, de buscar, de se aventurar. E tu contavas que no início lá de vocês foi o que aconteceu, vocês se aventuraram, mas com o pé no chão, sabendo aonde que estavam pisando. Tu acredita que a crise tem um pouco disso, uma questão de zona de conforto, hein? Não, o que eu acredito é que a crise traz para as pessoas, né, a desculpa perfeita para não fazer, porque afinal ninguém está fazendo. Ninguém está produzindo, ninguém está vendendo, então tu ouve para o vizinho, tu fala com outra empresa, e como vira natural para a maioria das pessoas não conseguir atingir seus objetivos, vender menos, produzir menos, aquilo parece que foi uma zona de conforto que até é natural, quer dizer, olha, como é que está o teu negócio? Está um pouco pior, é a crise, né? Porque para o A está assim, para o B está assim, para o C está assim, é natural, tá para mim assim. Só que isso é perigoso porque às vezes uma empresa tem oportunidades na crise. E se tu conseguir sair dessa zona de conforto e entender, não precisa ser assim, não é porque o A, o B e o C estão vendendo menos, é que eu tenho que vender menos, eu posso buscar soluções. Então a primeira coisa é uma atitude. Não é todos que decidem não participar da crise, conseguem realmente não participar da crise, né? Mas todos aqueles que não participam da crise, certamente resolveram não participar dela, resolveram que iam fazer diferente. Nem todos conseguem, né? Agora aquele que resolveu se encolher para a crise, esse não vai participar das oportunidades da crise, ele eliminou suas chances antes de começar, né? Então eu acredito que as crises são ruins, são complicadas, mas sempre apresentam oportunidades, e aqueles que vão usufruir dessa oportunidade são aqueles que se prepararam para elas, né? E com isso chegaram mais preparados nessa oportunidade e vão conseguir surfar nelas. Hoje falamos sobre economia, precisamos obviamente falar sobre construção civil. Para nós, a crise, se fala em crise não só de âmbito Brasil, mas também de Rio Grande do Sul.
Falando em construção civil, como tu acha que o mercado vai se comportar a partir agora do segundo semestre? Bom, assim, a crise, nós temos que entender o seguinte, o país atravessou uma crise, está no final, atravessando uma crise muito profunda, e que ela atinge todos os setores, inclusive nós. Porém, cada praça, como o plano diretor é uma coisa citadina, cada praça de construção civil tem situações diferentes. Existem praças super ofertadas e que agrava mais a situação de crise. Existem outras praças que não são tão ofertadas e que, portanto, mesmo numa crise, ela tem um benefício de não ser uma praça ofertada. Então, cada praça tem uma situação um pouco diferente, né? Agora, o que nós estamos vendo é o seguinte, nós estamos chegando no final desta situação, talvez nós tenhamos hoje uma crise política mais forte do que a econômica. Eu acho que a econômica está começando a mostrar sinais realmente de mudança. Eu acredito, né, porque a história da maioria dos países que passaram por uma crise, existe depois um momento de recuperação, então um momento que o PIB dá um saltinho. E eu acho que nós vamos encontrar isso no ano que vem, uma situação melhor. Não muda um fato, né, que a pirâmide etária brasileira está mudando, né, que o Brasil está envelhecendo e com isso praticamente 1 milhão de novas famílias vão entrando a cada ano no mercado e com isso elas têm que ser abastecidas. Então é um momento favorável. Se o país estivesse num outro momento, onde todo mundo, um país mais velho, onde todo mundo já tivesse suas moradias, era mais complicado. Essa oferta ela tem que ser atendida, porque essas pessoas vão morar em algum lugar, ou elas vão comprar, ou elas vão alugar, né? E se ela aluga de alguém, é porque alguém comprou para colocar para locação. Então eu acredito que nós ainda temos um final de ano ainda mais complicado, mas que o ano que vem nós vamos começar a sentir essa recuperação, vamos sentir essa recomposição de preços, vamos ter até talvez uma surpresa positiva em praças que estão mais ofertadas, pouco menos, em praças que estão menos ofertadas, obviamente que um pouco mais, e no longo prazo, né, acredito no país. Eu acho que é um país que dentro dos nossos pares, né, que existe hoje em relação à China, à Rússia, Índia, África do Sul, nós temos uma alternância de poder, né, ou seja, volta o Brasil por motivo A, B ou C, seja por eleição, seja por revoluções, seja pelo motivo que for, né, nós temos uma história de alternância de poder que é saudável. Nós temos instituições mais sólidas do que esses outros pares, né? Então acho que nós temos uma condição institucional melhor do que esses pares, com essa questão da pirâmide etária nos ajudando, né? Então eu acho que no médio prazo, acho que no curto prazo vamos ter um crescimento e uma recomposição de preço, e no médio prazo vão ser anos muito bons que vão vir agora para frente. Não com aquela velocidade, com aquele ímpeto que foi há 10 anos atrás, os anos 2007, 8, 9, 10, 11. Né? Mas realmente acho que vai ter uma curva, eu disse uma expectativa de um PIB, né, entre 2 e 2,5 no próximo ano, é um mar de diferença porque nós estamos agora. Né? Então acho que um pouquinho mais nós vamos chegar aí num momento melhor de mercado. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, falou hoje sobre as mudanças trabalhistas. Estamos vivendo um momento bem turbulento aí da política brasileira e vem mais essas mudanças trabalhistas. O que essas mudanças trazem de benefício para o trabalhador e para o empregador? Primeiro, nós precisamos reiterar aquilo que nós vimos afirmando, que a modernização da legislação trabalhista não vai tirar direitos do trabalhador. Os direitos do trabalhador estão assegurados. Quem falou que o trabalhador iria perder direitos vai ter que se explicar para o trabalhador ali na frente, porque a lei foi sancionada e o trabalhador vai continuar gozando dos mesmos direitos que ele usufrui hoje. A modernização, ela trará segurança jurídica, porque quando você dá força de lei aos acordos coletivos de trabalho que já ocorrem hoje, e por não haver uma regulamentação específica, depois no futuro, com base em outro entendimento legal, a autoridade pode desconstituir aquele acordo que foi realizado. A partir de agora, não. A legislação especifica em que pontos os acordos coletivos terá força de lei. O empregador terá a segurança de que no futuro ele não será surpreendido
com a ação, o julgamento de uma ação com base em outro entendimento legal. A consequência disso será a geração de emprego. Nós também contemplamos medidas no sentido de combater a informalidade. A própria multa para os casos de relação na informalidade, a multa será mais pesada. Quando nós contemplamos outras modalidades de contrato, por exemplo, o contrato por jornada parcial, o contrato intermitente, o contrato do trabalho remoto, quando o trabalhador poderá prestar serviço na sua própria casa, sendo remunerado por produtividade ou hora trabalhada, tendo todos os direitos trabalhistas assegurados, isto vai ampliar a possibilidade de aumento de emprego formal no Brasil. Nós temos hoje em torno de 38.600.000 empregos formais no Brasil. Com essas novas modalidades de contrato de trabalho, nos próximos anos nós podemos alcançar aí mais 2 milhões de postos de trabalho nessas novas modalidades. No seu discurso, o senhor encerrou o discurso pedindo para que os empresários não demitissem, para que dessem aí apoio e permanecessem investindo, para que não se falasse mais em crise, enfim, para continuar lutando para que essa crise acabasse. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre essa não desistência, essa permanência nessa batalha. O Brasil é um mar de oportunidades. O Brasil tem capacidade de superar essa crise, já está superando, assim como superou outras crises. E agora nós temos uma legislação trabalhista moderna, atual, de acordo com o mundo modernizado e que dará segurança para o empregador. O empregador não precisa mais ter medo de contratar. Além da capacidade que o Brasil tem de superar a crise, nosso mercado consumidor, a nossa estabilidade econômica que se estabelece, o governo cumpre o seu papel com medidas de austeridade e é fundamental. O que tu compreende como mercado? Mercado são os produtos naturais, transformação, comércio e consumo. Quanto maior for o número de consumidores, trabalhadores consumindo, é fundamental para o desenvolvimento do próprio mercado que se retroalimenta. Então, esse apelo para que o empregador não demita, pelo contrário, acredite, ouse, invista e contrate mais, é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país. Escolher um empreendimento pirâmide é decidir-se por um conceito equilibrado de viver. Residencial da Sur, o seu novo estilo de morar com conforto e exclusividade. Apartamentos de um dormitório com suíte, lavabo, churrasqueira e box. E apartamento 2 dormitórios com uma suíte, banho social, churrasqueira e box duplo. Espaços inteligentes, localizações perfeitas, ótimas estruturas e, principalmente, um diferencial de qualidade construtiva. Confira no plantão de vendas no local. Declarar amor ao conforto em cada detalhe. Movida por esse desejo, a Casa de Pedra Estofados leva formas confortáveis a ambientes de bem-estar, de bem viver. Equilibra design e funcionalidade. Envolve formas, texturas, curvas. Expressa requinte, refina o aconchego. Casa de Pedra, formas que declaram amor ao conforto. O verdadeiro luxo é desfrutar da exclusividade. Sonhos ganham vida em projetos de pura arte e estilo.
Uma equipe qualificada, um mobiliário de design e qualidade impecáveis garantem a criação de projetos únicos. Expertise e sonhos compartilhados são a fórmula perfeita para uma parceria de sucesso. Ecoambientes, a arte de compor. Nas atividades profissionais, a localização certa é um grande diferencial. Um ambiente bem arquiteturado e em harmonia com seu estilo é um convite à criatividade e ao sucesso. Centro Profissional Akhenaton, conjuntos comerciais com funcionalidade na medida certa, próximo aos principais pontos da administração pública da capital gaúcha. O Rogério é superintendente da Berkeley, que hoje é um dos apoiadores do meeting da Ascom. Primeiro eu queria falar sobre isso, sobre apoiar entidades como a Ascom e eventos como esse do meeting, num evento que hoje trouxe aí palestrantes de peso, hein? Além disso, né, que foi um dos motivos que a gente resolveu apoiar também o Andrei quando ele nos fez o convite, mas o principal motivo da gente estar aqui hoje é porque a Berkeley, nessa região da Serra, possui muitos clientes, muitos empreendimentos são segurados nossos, muitos associados da Ascom estão conosco lá, são nossos parceiros de negócio. Então, quando o Andrei veio pedir para nós esse apoio, a gente não podia ficar de fora. O próprio Juliano, da Melnick, é um cliente nosso também. Então, tem empreendimentos da Melnick que estão segurados da Berkeley, tanto no seguro de engenharia como no seguro de garantia. As permutas que ele fala, é um seguro que a gente também participa. Então a Berkeley é líder nesse segmento. Então a gente não podia... E eventos como esse precisam ser apoiados. A oportunidade de trazer palestrantes de fora, para uma região que às vezes não tem oportunidade de estar nos grandes centros, dos associados terem acesso a esse tipo de palestra, é muito importante. Então a Berkeley, a gente veio de São Paulo, está aqui presente junto com o Andrei, junto com os parceiros da Caixa, que também a gente também é parceiro. Então a gente está muito satisfeito com o que ouviu aqui e com os contatos que a gente fez aqui também. Pois é, queria a tua opinião sobre o que tu ouvistes. E daí, é otimista então para o próximo semestre, para 2018? Dentro da Berkeley, dentro do que a gente está planejando para os próximos anos, acho que a parte mais difícil já passou. A gente sofreu muito realmente nesses últimos 2 anos, mas assim mesmo a gente conseguiu manter um ritmo de crescimento dentro do esperado. E a aposta agora para esse final de 2017 e para o próximo ano é muito otimista. A gente tem assim, uma expectativa muito grande, principalmente aqui na Serra, onde tem ainda muito potencial de crescimento, diferente de algumas outras regiões que nós estamos. Então, assim, o que a gente está escutando hoje aqui, o que a gente ouviu dos palestrantes, só aumenta esse nosso entusiasmo que a gente vai afunilar aqui para essa região ainda. Hoje, um ponto que eu achei bem importante, que eles falaram, todos eles falaram sobre isso, que crise muitas vezes é uma oportunidade. Tu também pensa como isso? A gente fez muito isso esse ano. A gente teve que se reinventar, nós como Berkeley. Nós tínhamos uma operação muito voltada para alguns segmentos e não estávamos enxergando outras oportunidades. E tudo que isso que o Brasil está passando, a Berkeley trabalha muito com contratos e os contratos públicos diminuíram bastante, fez a gente olhar outros mercados e enxergamos outras oportunidades que hoje já faz parte do nosso portfólio. Isso então vem bem ao encontro do que foi dito aqui hoje e isso realmente é uma verdade. Eu converso agora com o superintendente da Caixa Federal, o Rodrigo Canani, que acabou de assistir uma palestra aí. É de suma importância, principalmente para vocês que trabalham com números o dia inteiro. Foi aí um parecer da economia, mas eu quero ter o parecer em relação à Caixa Federal. A Caixa Federal foi um assunto muito falado no ano de 2016, 2017, principalmente em fator de financiamento, de liberação de dinheiro. Como fica a questão econômica em relação a esse quesito?
Pois então, satisfação muito grande em primeiro lugar, né? Assistimos 3 palestras aí de altíssimo nível e o conteúdo dessas palestras veio a corroborar um sentimento que nós da Caixa já estamos vendo e estamos inclusive prevendo, né? Que é a retomada da economia. Nós, ao longo desse ano, como tu falaste, verificamos indicadores importantes de aquecimento do mercado imobiliário, somos o principal player nesse mercado, né? E atuamos muito fortemente, como tu bem lembrou, na liberação das contas inativas, que é uma situação que veio a agregar, que veio a contribuir também com o aumento do consumo e uma reativação da economia. No que tange ao mercado imobiliário, né, um belo evento, um evento de altíssimo nível, como eu falava, é mais um exemplo também de que nós estamos num momento de inflexão da curva. Aquilo que o economista apontou, que há um momento de retomada, um momento em que os valores, a valorização do imóvel para de cair e inicia um processo de retomada, nós na Caixa Econômica, pelos pedidos de financiamento, pelo movimento das nossas agências, nós já estamos verificando isso. O que falta, para ser mais pujante essa retomada, é justamente um aspecto psicológico, que é a decisão de compra. O recurso existe, as nossas agências todas têm crescido em captação de poupança, nós percebemos que há dinheiro, há recurso, nós temos cada vez menos estoques de imóveis, o que tende a gerar uma valorização, mas ainda não temos aquele movimento de compra elevado, porque as pessoas ainda estão muito receosas, seja com a crise, seja principalmente com a questão do emprego. E aí nas 2 últimas palestras em que nós tivemos uma sinalização de que a situação de emprego se estabiliza, é o componente que falta para uma retomada mais vigorosa da economia. Acreditas então que 2018 aí vem mais promissor? Sim, acredito, assim como 2017 nós já verificamos grandes indicadores de retomada. Tivemos o Feirão do Imóvel em Caxias recentemente, que apresentou um movimento bem superior ao do ano passado. Aqui na Expo Bento, aqui em Bento também tivemos números bem expressivos, como o presidente Laudir nos relatava anteriormente. Então esses indicadores demonstram que a previsão e que o discurso todo nosso da Caixa, temos um discurso muito otimista nesse mercado, ele está no caminho correto. Foram 3 palestras muito interessantes, porque trataram de assuntos distintos, mas tão atuais, assim, a própria reforma, que acho que está todo mundo curioso dos desdobramentos e que acho que vai ser uma coisa muito boa. Até o Juliano trouxe muito a parte pessoal, assim, de autoconfiança, de fazer as coisas com planejamento, e também a questão que o Gessner trouxe de a gente poder se planejar um pouco mais para as coisas que vão vir pela frente. Qual é a tua expectativa, a tua visão econômica do cenário agora para o próximo semestre? Acho que as coisas estão se encaminhando de uma forma positiva, com um pouco mais de cautela, porém com um certo otimismo. Isso é bom. Um evento como esse, que reuniu um monte de empresários, um evento de sucesso que a cada ano tem sido muito bom e proveitoso estar aqui. Presidente da Ascom, Andrei Arcari, que primeiramente começa nos explicando sobre o evento de hoje, que chegamos à 6ª edição do Meeting da Construção. Tudo bem, Andrei? O que é o Meeting? Boa noite. O Meeting da Construção é um evento que foi planejado pela Ascom com o intuito de trazer conhecimento, trazer novas tecnologias, poder agregar conhecimento para os associados, mais no sentido de economia, de novas tendências, cases de sucesso, fugindo um pouco da parte técnica, que também é muito importante para nossas empresas, para a gente poder se planejar, se organizar, ter uma previsão de futuro. Então é um evento que a gente organizou ainda em 2012 e hoje nós estamos chegando na 6ª edição, um evento já consolidado, com um público extraordinário que a gente tem aqui hoje, trazendo grandes palestrantes, podendo contar com o economista do ano de 2016, o Gessner Oliveira. Também trazemos esse ano
o grande empresário Juliano Melnick, da Melnick Even, que é uma empresa hoje já a nível nacional, né? Então apresentando todo o seu case de sucesso. E para coroar, o ministro do Trabalho, imediatamente após a aprovação da modernização trabalhista, né? Então com o conteúdo recente, importante também, né? que é o que essa reforma tem trazido para o empresariado. Quais são as expectativas do setor após todas essas informações, após essas palestras? Qual é a tua visão? Olha, a gente sempre tem uma expectativa positiva, né, do mercado, que o mercado, como foi apresentado nos próprios dados aqui no evento, a economia já dá indícios de crescimento, né, os empregos já estão dando sinais também de crescimento, de aumento das contratações, diminuição das demissões. Então tudo indica que a gente vai ter sim um crescimento, né, mas crescimentos suaves, né? A gente não pode esperar grandes aumentos como aconteceu em 2011, 2012, né? Então a gente vai ter sim um crescimento suave, um crescimento sustentável, né? E todo mundo que está se preparando, está se organizando, vai poder colher bons frutos aí no futuro. Podemos dizer que o 6º meeting vai ficar na história por ter trazido aí esses nomes em primeira mão, vamos dizer assim. É verdade, já ficou para a história, né? Um evento que hoje a gente bateu recorde de público, estamos com a casa lotada, praticamente 250 pessoas, com a presença de um ministro, né? Então é muito importante, é um momento histórico, não é sempre que a gente consegue trazer um ministro para Bento Gonçalves, a gente tem o privilégio de trazer ele para o meeting da construção, né? Então estão muito contentes, a nossa diretoria está bem feliz mesmo. E com certeza vai ficar para a história essa edição aí como uma das maiores. Sentimento de trabalho cumprido. Com certeza. Agora a gente pode respirar mais tranquilo, né? Que tudo deu certo, tudo correu bem, casa lotada, então estamos muito contentes. Muito obrigada. Obrigado. E a gente vai ficando por aqui, mas a gente vê semana que vem. Tchau.